Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa Teologia Viva. Nós estamos nesse eixo, nesse módulo, sobre o que a Viva é, pensa e faz. É um módulo aberto, gratuito, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais profundamente a teologia da nossa igreja, tomar contato com um pouco do que a gente pensa e abrir talvez conversas a respeito de teologia, Bíblia, da espiritualidade cristã. Hoje eu quero ter uma conversa aqui com vocês muito importante para nós, a respeito do tema da santificação. É uma marca da igreja, é uma característica da igreja cristã, a questão da santificação, e eu quero tentar expor um pouco para vocês, e eu vou fazer isso durante esses próximos minutos, a ideia de que santificação é humanização. Geralmente, quando nós pensamos a respeito de santificação ou do processo de santificação, é muito comum na nossa cabeça pensarmos que santificação é se tornar um supra-humano, um super-humano, alguma coisa acima do que é o ser humano. Essa ideia é muito comum porque quando a gente fala de ser santo, ou Deus quer que a gente seja santo, Deus quer a nossa santificação, a ideia é sempre que a gente está aquém desse ideal, e que então eu tenho que trabalhar muito, fazer muita coisa para chegar no ideal do que significa então ser santo. E ser santo, na cabeça de muita gente, é sempre estar acima da nossa própria humanidade. Então eu quero mostrar para vocês, eu quero exemplificar, eu quero pensar junto com vocês que o nosso processo de santificação não visa outra coisa senão nos humanizar. Então, ser santo já é uma primeira diferença, não é ser perfeito. A ideia de perfeição é uma ideia dos gregos. Os gregos eram as pessoas, a sociedade, a cultura, que construiu uma visão de mundo que nós chamamos de metafísica, isso é, além do mundo físico, que estava sempre buscando os ideais. A visão metafísica surge muito forte com Platão, talvez a figura mais importante do pensamento grego, e que está dizendo sempre o tempo todo o seguinte: Platão pensava que existe o mundo das ideias, o mundo dos ideais, o mundo que está para além do nosso mundo, e o mundo sensível que é o nosso. O nosso mundo sensível, então, deveria se ocupar de buscar os ideais. Então, no mundo das ideias, qual é o ideal de sociedade, qual é o ideal de família, qual é o ideal de vida, qual é o ideal de relacionamento. Então, eu que estou vivendo no mundo sensível, estou sempre aquém dos ideais. E com isso se construiu muito fortemente a ideia de que nós devemos buscar a perfeição. Essa noção, ela aparece nas nossas traduções bíblicas, que são muito complicadas, como, por exemplo, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a tradução que o tradutor fez para a língua portuguesa, né? Anda na minha presença e ser perfeito. A gente vai entender que essa tradução é ruim e prejudica a nossa leitura do texto bíblico. Então, ser santo não é ser perfeito, mas humano, como o ser humano foi criado para ser. O problema, do ponto de vista teológico, é que nós desejamos ser deuses, né, como a gente viu na aula de Gênesis 3, e com isso, a nossa humanidade, aquilo que Deus nos fez para ser, humanos, de alguma maneira pode ser deteriorado, pode se perder em nós mesmos, né? Então, o que Deus faz é, por meio do Espírito, resgatar em nós mesmos a nossa humanidade e aperfeiçoar a nossa humanidade. Algum tempo atrás, eu talvez diria que seria resgatar a nossa humanidade perdida. Hoje, eu penso que é aperfeiçoar os aspectos da nossa humanidade que precisam de redenção. Porque eu não compreendo que o ser humano é todo mal, todo ruim, todo estragado pelo pecado. Há aspectos nossos bons, a graça de Deus preserva, como o sal preservava o alimento no mundo antigo, a graça de Deus preservou a nossa humanidade, a nossa vida, de modo que a gente tem aspectos extremamente positivos e aspectos que a gente vai precisar lidar, a melhorar, amadurecer na nossa vida, né?
Então, eu vou falar com vocês sobre o processo de santificação a partir de uma história bíblica. Jesus, quando queria explicar alguma coisa, ele não pegava a filosofia, um pensamento teológico robusto, pesado, mas ele contava histórias, ele interagia com alguém e a partir daquilo ele tirava um princípio, um ensinamento. Então a história que eu vou ler hoje com vocês se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 a o verso 16. E também no Evangelho de Mateus tem essa mesma história, que diz assim: quando ele desceu do monte, aí estamos falando de Jesus, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A ideia aqui, basicamente, é que pode fazer com que ele se torne limpo, ele perca essa condição dele, né, de impuro, de um leproso, que era uma condição deplorável, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então ele se ajoelha, ajoelha diante de Jesus e fala: se você quiser, você pode me tornar puro. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Essa expressão aí sublinha na sua cabeça, tocou nele, e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Bom, a primeira coisa que nós devemos observar bem aqui é quem era essa pessoa que estava diante de Jesus. Pensa e lembra que eu estou falando que santificação, humanização. E nós estamos diante de uma figura, de uma pessoa que era leprosa, era um leproso. Bom, nos tempos de Jesus, uma pessoa ter lepra era a mesma coisa que ela praticamente está morta. Curar um leproso era tão difícil como ressuscitar alguém dos mortos. Os sacerdotes, que eram uma espécie de pessoas que trabalhavam em várias áreas ao mesmo tempo eles ofereciam sacrifício, eles cuidavam da liturgia do templo, eles limpavam o templo, eles ensinavam a lei para o povo. Eles também tinham uma função meio que de médico, assim, porque se alguém chegasse e falasse que foi curado, era eles que davam atestado de que realmente aquela pessoa foi curada ou não, né? Então, os sacerdotes tinham essa função de declarar alguém puro, um leproso, por exemplo, que tivesse sido curado, mas eles não tinham o poder de torná-lo puro, né? Então, eles só tinham o poder de atestar se eles foram curados ou não, mas não de curá-lo. A cura de um leproso, em toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, era uma obra exclusivamente que só Deus pode fazer, assim como só Deus pode ressuscitar alguém dos mortos. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, ele tendo encarnado, ele tem que ser visto dessa maneira, porque só Deus podia curar alguém de lepra, e a atitude do leproso é que ele adora e se coloca de joelhos. Então, isso só era feito diante de alguém assim divino, muito importante, né? Então, eu posso até gostar de muitos personagens do Antigo Testamento, da história bíblica, mas adorar de joelhos é o que eu faço diante de alguma divindade. Então, esse leproso aqui está reconhecendo na pessoa de Jesus alguém que ele pode adorar, é alguém divino, né? Pois bem, a lepra, ela era um sinal. O que representava? Qual era o simbolismo desse sinal? De que Deus havia reprovado aquela pessoa e que, portanto, ela deveria permanecer fora do território, fora do arraial. Deixa eu mostrar alguns textos bíblicos para você entender como que a lepra era uma questão grave. Em Levítico, capítulo 13, verso 45 e 46, diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga, então a lepra é uma praga na visão deles, né? Serão rasgadas e seus cabelos serão cortados, desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Essa é uma ordenança que o texto de Levítico, capítulo 13,
vai dar ao povo de Israel. Então, se alguém tivesse lepra, olha o que o texto está dizendo, deveria rasgar as vestes, embaraçar o cabelo, tirar ou cortar o cabelo, e colocar a pessoa para fora da arraial gritando imundo, imundo, e você vai viver sozinho enquanto você tiver com essa praga. Depois em Números 12, verso 9 a 15, diz assim: E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. O que acontece? Miriam e Arão resolveram fazer um bezerro de ouro, e eles foram, literalmente, perdão, bezerro de ouro não, eles estavam murmurando, reclamando de Moisés, e eles foram amaldiçoados. Como é que o texto testifica a maldição deles? A lepra. A lepra era um sinal público da reprovação de Deus. Ainda, o leproso, ele era afastado do convívio social. Isso a gente vê em Números capítulo 5, verso 1 a 4, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés, de Israel, que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece de fluxo, e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Isso é para mostrar para vocês como que era a mentalidade desse povo a respeito do tema da lepra, que no texto que a gente leu, Jesus cura. Eu estou mostrando para vocês que a lepra era uma questão grave e gravíssima. No período medieval, a gente vai encontrar relatos que dizem assim, que se alguém tivesse uma lepra, as pessoas deveriam colocar nessa pessoa um sino, para que, se você ouvisse esse sinal do sino, você tinha que fugir. Era uma forma de avisar as pessoas que o leproso estava chegando. Era uma marca pública da doença daquela pessoa, da vergonha daquela pessoa. Bom, e isso era a maneira no período medieval. Os leprosos eram pessoas muito mal vistas. Então, por exemplo, uma das leis dizia que a distância mínima que alguém podia ficar de um leproso era de 2 metros. Mas se tivesse ventando, a distância mínima era de 45 metros. Por exemplo, a Bíblia dizia que os leprosos deveriam morar fora do acampamento. Alguns estudiosos do Talmud diziam, com base nessa lei, que os leprosos deveriam viver fora dos muros da cidade. Por isso, quando o líder judaico via um leproso dentro da cidade, jogava pedra nele e dizia: vá embora, não contamine as pessoas. Bom, vocês estão entendendo o problema aqui, a gravidade da lepra, ok? Bom, o texto que a gente está lendo, no verso 4, continua dizendo o seguinte: Em seguida, Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Como eu disse, o sacerdote era uma espécie de médico que testificava se a pessoa estava doente ou não, se foi curado ou não. Então ele era o responsável por comprovar e receitar o sacrifício conforme Levítico 14. Esse pequeno trecho, ele nos ensina muito sobre a mudança radical da compreensão do que é santificação. Então eu quero trazer para vocês, a partir da leitura desse texto, há pelo menos 3 princípios sobre a verdadeira santificação e é como a gente pensa aqui na Viva, para que você entenda isso. Primeiro, santificação é o resgate da minha humanidade. É importante entender que esse leproso, que, como vocês viram, era alguém absolutamente rejeitado, colocado para fora da sociedade, ele passa por uma experiência profundamente transformadora, que não é, em primeiro lugar, a cura da sua lepra. Em primeiro lugar, é o fato de Jesus ter aceitado que ele se aproximasse, aceitado que ele se colocasse de joelho, o adorasse. E ele fala uma coisa que é muito chocante: Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele, colocou as mãos naquele leproso. Isso aqui é uma das experiências mais belas do Evangelho.
Nenhum sacerdote, nenhum religioso, nenhuma pessoa em Israel tocaria, ousaria tocar no leproso, porque a lógica deles é que se eu toco no leproso, eu fico impuro. A lógica do evangelho é que se eu toco num leproso, é ele quem sai restaurado. Isso não me afeta. A lógica da religião é sempre eu não me envolver com ninguém para que eu mantenha a minha pureza. A lógica do evangelho é eu me envolver com todo mundo para que todo mundo, no contato comigo, saia purificado. Então, o evangelho não é um caminho de medo do outro. Pelo contrário, é um caminho em que eu me coloco na relação com o outro, tenho coragem de tocar naquelas pessoas que eu chamo de leproso, de doente, de mal visto, de imundo, como a própria Bíblia diz, e na minha relação com essas pessoas elas saem curadas. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com Jesus é que santificação é o resgate radical da nossa humanidade. O que esse homem está recebendo não é, em primeiro lugar, uma cura pela cura. Ele está sendo devolvido ao convívio do mundo que o rejeitou a vida toda. Esse homem, ele não tinha o direito de conviver com as pessoas, porque ele deveria ficar fora do arraial, ser chamado de imundo, todo mundo o olhava assim, com o olhar meio torto. De repente, Jesus não só cura, toca naquele homem e ele sai curado. Então, toda vez que Jesus se envolve com alguém, é para restaurar a dignidade humana daquela pessoa. Por isso que a gente tem que entender que o evangelho ele possui dimensões integrais. Essa história de que o evangelho é para me tirar da terra e me levar para o céu é, é uma coisa que complica o evangelho. O evangelho é um jeito de Deus restaurar a dignidade, a humanidade daquelas pessoas que a sociedade, o mundo, a religião colocou para fora dos muros. É um jeito de restaurar nossa dignidade, sociabilidade, identidade e também o corpo físico. Tem muita gente que gasta tempo tentando entender o milagre do corpo que tinha lepra e deixou de ter lepra. Mas o milagre é de natureza integral. Esse homem agora pode voltar para sua casa, para sua família, para os seus amigos, se é que ele tinha, ou ele vai ter que construir tudo isso porque ele nunca teve a experiência de conviver com as pessoas de maneira digna. Então, santificação é o resgate da nossa humanidade. A segunda coisa é que nós temos aqui uma nova lógica de santidade. No Antigo Testamento, santo era aquilo que estava em determinado local. Então, por exemplo, se eu pegasse o copo do templo era santo. E por que era santo? Porque ele estava no local sagrado. O que é profanar o templo? A palavra profanar vem do latim profanaum. Isso é tirar do templo. Isso é profano. Então só existe coisas profanas numa lógica, numa mentalidade em que existem locais sagrados. Então, se o templo é sagrado, por exemplo, como pensam os católicos, né, romano, ou também alguns evangélicos, né, que o templo tem essa sacralidade, então as coisas que ali estão são santificadas, elas têm uma dedicação exclusiva para aquilo. Agora, a lógica do evangelho é que santo e santificado é a vida humana. Então, a lógica da religião é: se eu toco em alguma coisa impura, eu fico impuro. A lógica do evangelho é que tudo aquilo que eu toco se torna puro. Então, o medo de ficar impuro é um medo da religião. O evangelho é o caminho oposto. É que eu tenho que me envolver com as dinâmicas de impureza desse mundo, das pessoas, para que elas, no contato comigo, possam ser transformadas. Então, santificação, vou usar uma expressão que pensa assim, não é tão simples. Santificação é colocar a mão na lama e se envolver com essa lama. Jesus faz literalmente isso, ele toca no leproso.
E quando Jesus toca no leproso, automaticamente todo mundo ao redor devia pensar: esse cara agora vai ter que ir para o sacerdote examinar ele, porque está impuro, porque ele vai ter que ser colocado para fora do arraial. Porque se você tocasse num leproso, você era mandado para fora do arraial. Só que o que acontece é que o homem sai curado. Essa é a dinâmica de santificação do Antigo Testamento, em que santo são as coisas, os objetos, os ritos. Na Nova Aliança, Jesus não se preocupou em objetos, em ritos, ele se preocupou com as pessoas. Então, quando a gente ganha uma nova lógica de santificação, eu perco o medo de me tornar impuro e eu me compreendo como um agente de transformação, de restauração da dignidade das pessoas, porque Deus está fazendo isso em Cristo. Uma outra coisa, a terceira coisa, é que na nova aliança, a lepra não nos define mais. A lepra era um sinal visível do pecado daquele homem e de sua família. Todo mundo ao seu redor imaginava o seguinte: se esse homem tem lepra, é porque é um atestado claro de que Deus reprova ele, Deus está contra ele. No entanto, ao se render a Jesus, ele se torna completamente restaurado, não somente da sua doença, mas em sua vida. Jesus devolve vida a esse homem, o que é muito significativo, porque o nosso entorno está o tempo todo dizendo para a gente da nossa lepra, do nosso erro, nosso pecado. A gente mesmo está dizendo isso pra gente, né? Pensando psicanaliticamente, a gente tem um superego cruel às vezes, que fica punindo a gente dentro da gente, a gente se sente culpado, angustiado, com medo, apavorado. Mas eu diria que a nossa verdadeira identidade, e aqui para lembrar o Brennan Manning, é de que nós somos radicalmente amados por Deus. O Brennan Manning tem uma frase que eu gosto muito, que é: defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Quando a gente se define dessa maneira, eu não sou mais definido pelas minhas lepras, seja da minha história, do meu passado, da minha vida, das escolhas boas ou ruins que eu tenha feito, mas eu sou alguém agora radicalmente amado por Deus e isso é o que me define. É o fato de Jesus ter topado tocar nas minhas, digamos assim, misérias humanas para que eu possa sair restaurado. Isso me faz, então, pensar de maneira muito prática que santificação não tem a ver com do pecado para a perfeição. A santificação é um caminho. John Wesley pensava assim, né? O caminho da santificação. Então ele pensava que a santificação não é de um ato para o outro, mas é um processo que dura a vida toda. Eu prefiro tirar os termos religiosos para ajudar as pessoas a pensarem, e eu gostaria de dizer assim: na minha leitura, santificação é um processo de maturidade. Então, ao invés de eu pegar um termo muito religioso, que dá uma conotação assim meio superegóica, meio muito restritiva, eu pensaria assim: o que é santificar? Santificar é se tornar alguém maduro, amadurecer. Então, aquilo que faz parte da vida infantil, da vida adoecida, eu vou trilhando para um caminho de mais maturidade, mais saúde, mais vida, mais paz, mais alegria. Então, tudo isso me santifica. Porque se a gente for pensar na santificação a partir da tabela do certo e do errado, tem coisas que vão escapar. Agora, se eu penso em santificação em termos de ser santo, é um processo de amadurecimento para a vida, tudo aquilo que me amadurece para a vida e tudo aquilo que me torna um ser humano mais humano é santificação. Então, se antes eu tinha dificuldade, por exemplo, de me vincular às pessoas, de gostar das pessoas, e hoje eu tenho, isso é santificação. Só que esse processo não é da noite para o dia, nem de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. Às vezes dura 30, 40, 50 anos, a vida toda. E algumas coisas vão para o túmulo com a gente e a gente não reparou aquilo dentro da gente. Então é muito importante a gente ter a clareza de quanto mais santo uma pessoa é, mais humana ela é. Mais gente boa ela é. Mais legal ela é. Mais pessoa de verdade, de carne e osso ela é. Quanto menos humana, mais religiosa talvez, você vai ter a sensação de que está falando assim com uma capa, com uma blindagem. Parece que há uma distância entre você e a pessoa. Mas pensa, o leproso que teve coragem de chegar perto de Jesus, ele só teve a coragem porque ele sabia que ali ele encontraria uma pessoa que seria capaz de o acolher. Alguém que se coloca numa distância da gente, você sente assim: essa pessoa não está muito aí para mim. Então, quanto mais humano, mais amoroso, mais calmo, mais pacificado, é provável que essa pessoa esteja vivendo muitas santificações dentro dela.
porque esse é o único caminho da gente se santificar de verdade, é se humanizar, amadurecer para a vida. Por isso, é importante você refletir que talvez existam algumas lepras aí na sua cabeça das quais você não pode chegar perto nem tocar. De quem, em nome de Deus, inclusive, em nome da pureza religiosa, você tem que se afastar, afinal de contas, é isso que Deus exige. Será que em Cristo cabe essa mentalidade? De que quanto mais eu me afasto das pessoas, mais eu sou santo? Essa santidade é realmente a santidade de Cristo? Não, não é. A santidade de Cristo é aquela que diz que não há mais leprosos com os quais eu não possa me envolver e tocar. Não há mais aquelas pessoas que, em nome da minha pretensa pureza religiosa, em nome de Deus, eu digo, nessa pessoa, eu não convivo porque ela é extremamente pecadora, terrível, eu não chego perto dela. Não, o evangelho é um convite à relação, à proximidade com essas pessoas. Então, a pergunta é: será que a sua santidade te leva a tocar nas pessoas ou se afastar delas? Pensa bem nisso. Olha para Jesus e veja que o homem mais santo foi o homem que mais tocou em pessoas que ninguém queria sequer chegar perto. É o leproso, a prostituta, o publicano, a samaritana, o centurião romano. Pensa bem. Será que a nossa espiritualidade não inverteu as coisas? E aí a pergunta, e para você pensar aí, é de que lepra você precisa de cura. Eu acho que tem gente que precisa curar a sua lepra da arrogância, da vaidade religiosa, da indiferença, da falta de vínculo, da falta de amor, da falta de esperança. Então existem lepras em nós e no mundo ao nosso redor. E aí eu quero terminar, inclusive, recomendando esse autor, chamado Tomás Halik, que ele dizia assim: toque as feridas. O nosso mundo precisa de pessoas que sejam capazes de tocar feridas. Então, que Deus nos ajude a nos santificarmos. Bom, atualizando a palavra, a nos humanizarmos, para sermos capazes de ter contato, encontro com pessoas. Amém. Amém.